pessoal, na aula de hoje nós vamos estudar divisibilidade. Vamos lá. Primeiro, nós vamos recordar o que é o múltiplo de um número natural. A palavra múltiplo vem de multiplicação. Então, para determinarmos os múltiplos de um número natural, basta multiplicarmos esse número pela sucessão de números naturais. O exemplo que eu coloquei aqui, nós vamos encontrar os múltiplos do número 5. Observe, o primeiro número natural é o zero. 5 vezes zero é quanto? Zero. Depois vem o número 1. 5 vezes 1 é 5. Depois do número 1 vem o número 2. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. E 5 vezes 6 é 30. 5 vezes 7, 35. Se eu quiser, eu posso continuar aí toda a vida, que eu vou encontrar os múltiplos de 5. O conjunto dos números múltiplos de 5 é o 0, o 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 e vai embora. É um conjunto infinito, ok? Eu posso falar para você o seguinte, que ser múltiplo de é o mesmo que ser divisível por. Observe uma coisa. 0 dividido por 5 é 0. 5 dividido por 5 é 1. 10 dividido por 5 é 2. 15 dividido por 5 é 3. 20 dividido por 5 é 4. Tudo bem? E continua. Um número natural, ele é divisível por outro quando a divisão do primeiro pelo segundo é exata. O que é uma divisão exata? É quando o resto é zero. Observe o exemplo que eu coloquei aqui, olha, 21 dividido por 5. Se nós dividirmos 21 por 5, vai ser 4. 4 vezes 5 é 20. 21 menos 20 dá 1, sobra 1. Então, o meu resto, ele foi diferente de zero. Então, a divisão, ela não é exata. Por isso que nós dizemos que o 21 não é divisível por 5. Ou que 5 não é divisor de 21. Por isso que 21 não é múltiplo de 5. Ok? Agora, nós vamos recordar os divisores de um número natural. Bom, pense em todos os possíveis produtos de dois números naturais cujo resultado seja 21. Observe, eu posso dizer para você que 1 vezes 21 é 21, concorda? E 3 vezes 7 também é 21. Será que existe outros dois números naturais cujo resultado seja 21? Não. Observe que os fatores 1, 21, 3 e 7 são também divisores de 21. Então, os números 1, 3, 7 e 21 são os divisores, ok? Todo número natural, diferente de zero, tem como divisores o número 1 e ele mesmo, tá? Qualquer número natural. Por exemplo, o número 14. 14 dá para dividir por 1, que é 14. E 14 dividido por 14 é 1, ok? Bom, você já ouviu falar em número primo? Lembra, o que são números primos? Números primos é todo número que tem apenas dois divisores naturais distintos, o 1 e o próprio número. Olha só, o 2 só dá para dividir por 1 e por 2. O 3 só dá para dividir por 1 e por 3. O 5 só dá para dividir por 1 e por 5. O 7 só dá para dividir por 1 e pelo próprio 7. E essa regra vale para o 11, para o 13, para o 17 e aí vai, ok?
Agora, se o número não é primo, então ele é composto. O que é um número composto? É um número que tem mais de dois divisores naturais distintos, diferentes. Olha lá, o número 4, ele é um número composto porque ele possui mais de dois divisores. Olha, o número 4 dá para dividir por 1, dá para dividir por 2 e dá para dividir por 4. Outro número composto, posso falar para você que é o número 6. Olha, o número 6 dá para dividir por 1, dá para dividir por 2, dá para dividir por 3 e dá para dividir por 6, ok? Então, quando o número tem mais de dois divisores, ele é um número. Bom, nós vimos anteriormente que um número é divisível pelo outro quando o resto é zero. Mas, se nós estudarmos alguns critérios de divisibilidade, eu consigo saber se esse número é divisível pelo outro sem ter que efetuar a divisão. Por isso que nós vamos estudar agora os critérios de divisibilidade, ok? O primeiro critério de divisibilidade é divisibilidade por 2. Quando um número é divisível por 2? Quando ele é um número par, ou seja, quando ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Olha só o exemplo. Dos números listados abaixo, quais são divisíveis por 2? Olha só, o 96 é um número par? Ele termina em 6, então 96 é divisível por 2. 4.999, o 9 é um número par? Não. Então, esse número não é divisível por 2. 273, ele termina em 3. O 3 não é par, então ele não é divisível por 2. 400, termina em 0, então 400 é divisível por 2. O 121 termina em 1, não é um número par, então não é divisível por 2. 724, ele é par, porque ele termina em 4, então ele é divisível por 2. Viu só? Sem efetuar a divisão, só conhecendo esse critério de divisibilidade, eu consigo dizer para você se um número é ou não divisível por 2. Bom, o segundo critério de divisibilidade é por 3. O número natural ele é divisível por 3 quando a soma de seus algarismos é divisível por 3. Vamos observar o exemplo. Olha só, 153 é divisível por 3. Por quê? Quem são os algarismos que formam 153? O 1, o 5 e o 3. Se você somar 1 mais 5 mais 3, a gente encontra 9. 9 é divisível por 3, então 153 é divisível por 3. Olha o outro exemplo que eu coloquei, 1012. Quem são os algarismos? 1, 0, 1 e 2. Se você somar os algarismos, você vai encontrar 4. 4 não dá para dividir por 3, por isso que 1012 não é divisível por 3. Agora, vou te fazer a pergunta. Pausa aí o vídeo e tenta responder. O número 19.762 é divisível por 3? Se você efetuar a soma dos algarismos, você deve ter encontrado 25. Olha lá, 1 mais 9 mais 7 mais 6 mais 2. 25 não é divisível por 3? Então, 19.762 não é divisível por 3, ok? Agora, nós vamos ver o critério de divisibilidade por 4. Um número, para ser divisível por 4, quando o número é formado pelos seus dois algarismos da direita for divisível por 4. Observe, 1936 é divisível por 4, por quê?
Pega os dois últimos algarismos da direita, não é o 36? 36 é divisível por 4. 36 dividido por 4 é 9, porque 9 vezes 4 dá 36. O outro exemplo, 5.905. Se você pegar os dois últimos algarismos, você vai ver que é o 5, né? 0,5. O 5, ele não é divisível por 4, então 5.905 não é divisível por 4. 3.100, ele é divisível por 4 porque termina em 00. 0 dividido por 4 é o quê? É 0, não é isso? Então, olha só, fica aí a dica, hein? Para ser divisível por 4, os dois últimos algarismos da direita têm que ser divisível por 4. E se ele terminar em 00, é divisível por 4, ok? Agora, verifique se 912 é divisível por 4. Sim ou não? Observe os dois últimos algarismos da direita. 12. 12 dá para dividir por 4? Sim. 12 dividido por 4 é 3. Então, 912 é divisível por 4, ok? Agora, o outro critério de divisibilidade é o por 5. O número natural é divisível por 5 quando ele terminar em 0 ou 5. Olha só os exemplos. 1025 é divisível por 5 porque termina em 5. 3.227 não é divisível por 5 porque não termina em 0 nem em 5, ok? O próximo critério de divisibilidade é por 6. Um número é divisível por 6 quando ele for divisível ao mesmo tempo por 2 e por 3. Então, olha só, ele tem que ser um número par, porque ele é divisível por 2. E a soma dos algarismos tem que ser divisível por 3. Observe o exemplo que eu coloquei aqui, olha. 138. 8 é par, beleza, então é divisível por 2. Se você somar os algarismos, 1 mais 3 é 4. 4 mais 8 é 12. 12 é divisível por 3. Opa, então se dá para dividir por 2 e dá para dividir por 3, então ele é divisível por 6. O outro exemplo, 5.752. Ele não é divisível por 6. Por quê? Embora ele é divisível por 2, porque é um número par, mas se você somar os algarismos, olha só, 5 mais 7 mais 5 mais 2 dá 19. 19 não dá para dividir por 3. Então, quebrou a regra, ele não é divisível por 6. Pensa aí comigo, 473 é divisível por 6? Sim ou não? Se você disse não, acertou. Por quê? Porque o 3 é um número ímpar, né? Para ser divisível por 6, tem que ser par, tem que ser divisível por 2. Agora, o critério de divisibilidade por 9. Ele é parecido com o critério de divisibilidade por 3. Só que agora, a soma dos algarismos tem que ser divisível por 9. Observe, 1.233. Se você somar os algarismos, 1 mais 2 mais 3 mais 3, você vai encontrar 9. 9 é divisível por 9, não é isso? Então, 1.233 é divisível por 9. Olha esse outro exemplo que eu coloquei aí. 983. Se você somar os algarismos 9 mais 8 mais 3, dá 20. E 20 não é divisível por 9. Por isso que 983 não é divisível por 9, ok? Agora, pensa aí um pouquinho. 7.225, você acha que é divisível por 9? Soma os algarismos. 7 mais 2 mais 2 mais 5. Você deve ter verificado aí que não.